Cadê os meninos? Só pra gente fazer a finalização aqui, tá? Carol. Cadê o Danilo? Aí, Danilo. Bora lá. Os meninos já foram convidados. Eu acho que foi o Gui, se eu não me engano, foi o Gui que fez uma. Até, deixa eu aproveitar o Ah, Gaudio volta dos que mandando. não foram. Ô Danilo, até aproveitando vocês aqui, o que eu ia falar, se eu não me engano, foi o Gui que fez uma pergunta lá no início. Quem que ia acabar primeiro, Corinthians ou Cruzeiro? Acho que Cruzeiro. O que vocês Eu acho que o acham? Cruzeiro acaba um ano Cara, antes. O Cruzeiro Isso. acaba já em 2023 e o Corinthians acaba em 2024, 2025. provocações à parte dos anti-maldito, cara, o Corinthians ele só acaba se a diretoria realmente não tiver nem a segunda série completa. Porque, cara, Você acha que tem? Ô, Gaudio, uma torcida tão grande, mano. É tão fácil você levantar um clube com uma torcida tão grande. Vai ter que fazer alguns sacrifícios. É sim, Danilo. Tem que fazer sacrifício. 1 bilhão, É Gaudio, um bilhão e de dívida, meio. cara. Cara, dá pra fazer, mano. Dá pra Gaudio. fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Não é que é o Só caminho. se, só se Não definir é que o, vai dar o é, calote. não Se é, falar assim, ó, não vamos pagar, ponto, cara, não é o caminho. Eu falo assim, ok. não é o caminho que você vai falar assim, não. Teta, qualquer um faz. Não vai ser um negócio difícil, complicado, mas dá pra fazer. Você faz apoio de torcedor. Sabe por que dá pra fazer? A própria Gaviões, nesse ponto, eles propuseram pra diretoria fazer, tipo, aquelas vaquinhas online pra pagar direto o estádio. Pro Corinthians não ter a obrigação de pagar o estádio. Aí a diretoria falou, não, calma, nós entramos nessa situação, nós vamos dar um jeito de sair. Cara, a gente tá falando do Ilho, né? A gente não tá falando de nenhum mágico. A gente tá falando do Ilho. Então, assim, o cara não quis, ele não aceitou o projeto da Gaviões, que pra mim, cara, já aconteceu isso em outros momentos da vida, tipo, que nem a torcida do Palmeiras fez a vaquinha pra trazer um jogador, teve na época do Marcelinho, Craca. teve na época do Marcelinho Carioca, quando o Marcelinho voltou também, que teve uma proposta assim também, que acho que as torcidas se organizaram, e aí ele voltou da Europa pro Corinthians, então Tinha que assim, ligar, era um negócio da Federação Paulista. A Federação Paulista comprou o jogador, e aí as torcidas tinham que ligar para um número de é, telefone, e aí e aí falar que time que torce. cara, aí é O time que sacanagem, tivesse a maior quantidade de pessoas que ligaram, é ficou sacanagem, com o né? Marcelinho Eles deram o Marcelinho pro Corinthians. Aquilo é o uma máfia Corinthians. gigantesca. Não, quantas pessoas iam ligar do Palmeiras e do São Paulo e quantas pessoas do Corinthians iam Querendo o Querendo. ligar? Marcelinho, Não, né? mas mesmo que não fosse o Marcelinho, se você falar assim, ó, a federação vai comprar qualquer jogador, pode ligar a torcida. O volume de A gente no quantidade de torcedor Corinthians, do cara, corintiano maior ia é resolver. proporcional. Ia resolver. Mas, Gaudi, só para contrapor esse seu ponto de torcida, tá? Beleza. Não estou comparando o tamanho. A torcida do Corinthians é muito maior. Mas o Cruzeiro tem quase 10 milhões de torcedores, Pô, Gaudi. mas é um E vai terço. acabar. Mas é um terço. Ok. Mas falando de 10 milhões, Gaudi. Cara, Não tô falando não é de Santa pouco. Cruz e CRB. Não é Eu tô pouco. Eu falando do também acho. bicampeão de Eu Libertadores, entendo que não é penta ou pouco. hexacampeão da Copa do Eu Brasil. entendo que não é E pouco assim, mesmo. Mas, qual cara, que é o ainda problema assim, de tudo 30 isso? milhões e 10 milhões é uma diferença muito Beleza, grande, cara. É muito é grande. verdade. Mas tem um problema grave aqui, Gaudi. O problema é o seguinte, cara. Quando você começa a atrasar e começa a dever, Assim, falando a aqui de juros a compostos, credibilidade diminui, credibilidade o valor diminui, a aumenta no dívida estádio. aumenta e começa aí que é a questão. Começam as punições. Por exemplo, a FIFA já puniu o Cruzeiro com advertência, puniu o Santos com bloqueio de contratação, Bloqueio depois de puniu o contratação é Cruzeiro com embaçado, né, mano? perda de 6 pontos. E aí o Cruzeiro agora tá com uma do Edmilson lá, Edmilson? Denilson. Eu ia falar, nossa, eu ia Denilson. falar, aquele de Wilson? O Denilson. Penta? Não, Denilson. Que não é aquele, é outro Denilson. Com o Denilson, que pode custar pela reincidência, já teve A Série advertência, já C, teve né? perda de bloqueio, já teve perda de ponto, para a Série C. Ave Então acho que Maria. o Corinthians, cara, por isso que todo mundo está estranhando. A gente entendeu que o Corinthians, olha, vamos fazer o seguinte, vamos enxugar a folha, fazer um orçamento aqui dentro da nossa realidade, um time competitivo, mas um time simples, para conseguir começar a se Sim, eu organizar, entendi. para então. Só que aí o Corinthians está indo lá e falando assim, ó, sabe o Cruzeiro? Isso é coisa de Minas, aqui em São Paulo não acontece não. Não é isso. Traz os caras aí que a gente paga 1 milhão. Foi isso que eu te Pô, mano, falei. Exatamente. depois a Não gente é, vê. não é isso. E já te falei que Traz não é pra isso. O aquela Corinthians ele torcida e a tava numa gente. situação que tava pagando muito salário para um elenco muito ruim. Grupix. Assim, era um elenco realmente muito ruim. Então eles se livraram de alguns jogadores para poder, Vamos ver isso do mesmo que Grupix. mantivesse aquele custo mensal,
ter mais qualidade no elenco. Que eu acho que os caras não estão Ó, Gaudi, errados, cara. Não acho que tá errado. o Porque se PH você falou, também o não negócio tiver... chama Crupix. Crupix, ótimo. É sério, tô no site deles aqui, ó. Juntos cuidando do Cruzeiro. É uma Cara, chave de A Pix, chave de o- Pix com para receber portal de doação. transparência eu para não, doação. eu não lembro qual que foi o clube. Não lembro qual que Tem foi o clube. 161 mil reais em um ano. E não faz tanto tempo, mas eu não lembro qual foi o clube que os caras falaram pra colocar CNPJ na nota em tudo que as pessoas comprassem. Tipo, cara, você vai comprar um pastel, você coloca o CNPJ do clube. Você vai comprar um... Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mano. Que É desespero, aconteceu com cara. esse clube? Mas, cara, eu entendo, a situação do Corinthians hoje é muito delicada e acho que, cara, tem que começar... Por isso que precisa de uma diretoria mais competente. Pra você renegociar hoje com o Duílio, com esses caras, ninguém respeita. Então o cara vai chegar e falar assim, não vai ser isso, ponto e acabou. Você coloca algum nego bom de mercado, e aí por conta isso que eu falo que tem que ser privatizado, que aí fica mais profissional a diretoria, cara, você coloca um nego bom pra negociar, o cara consegue trazer parceiro, o cara consegue fazer uma renegociação saudável. O Danilo deu. PH, ele não só deu, cara, como ele foi buscar. Como ele foi buscar. Ele foi Exato. buscar. Deus me deu 2 livramentos na vida, cara. Eu era menor de idade na época, nisso, PH. e aí eu não pude acredita. participar. Não E o do Borges eu perdi a hora. O Danilo- mas eu queria o Danilo- participar dos o dois. Danilo Se eu fosse o Danilo matou na a época, eu aula. participaria O dos dois. Danilo matou a aula. Os 50 conto que ele ganhava por mês de mesada pra comprar o lanche dele, ele passou a tomar só água no intervalo. E ele foi dando 50 conto por mês pro palestra pra trazer o Wesley. E aí ele Cara, ficou se eu tivesse com a 18, camisa do Wesley. com certeza eu teria participado. Sem sombra de dúvidas. Deixa eu Cara responder do uma céu. pergunta aqui do... Quem foi? Foi o Gu Botura. O Gu perguntou para mim, São Paulo prioriza Vamos Copas ou priorizar tenta sair da Copas zona? ou tenta sair da zona. Ou tenta sair da zona? O que eu acho, minha opinião, mudou muito o cenário do São Paulo ter passado agora. Porque campeão tava... voltou. Não, porque tava muito na cara que o São Paulo não ia passar. Agora muda o cenário um pouquinho. Como a próxima fase da Libertadores... Zero contador, né? Como a próxima fase da Libertadores é só no mês que vem, só no meio de agosto, então tem tempo de recuperar os jogadores e tentar mesclar um pouquinho. Por exemplo, vamos pegar o Flamengo agora. Eu acho Titular, que o Crespo titular, não vai... titular. Não, acho que não. Acho que ele não vai entrar com o time 100% titular. Ele já vai, Porque ele na já vai quarta-feira... aceitar a pancada? Porque na quarta-feira já tem o Vasco com a primeira partida da Copa do Brasil. Então eu acho que ele vai entrar time mesclado. Não time reserva, mas vai entrar o time mesclado. Você acha que ele já pra- vai aceitar a pancada? Por exemplo, Luciano volta agora. Provavelmente o Luciano já volta. Mas não acredito Mas que não ele vai jogue jogar o contra jogo o Flamengo. todo, né? Não joga o Eu jogo não acredito todo. que ele nem entre. Não acredito que ele jogue. Então, para esse jogo contra o Flamengo, coloca Vitor Bueno, coloca Pablo. Só põe craque da bola, né? Então põe esses caras para jogar e dá uma intercala um pouquinho entre time titular e time reserva, porque o foco do São Paulo vai ter que ser Copa do Brasil. Libertadores, não sei, precisa esperar passar o tempo para ver como que o São Paulo vai estar. O Palmeiras e o São Paulo deram um azar. Cara, PH, Essa é a realidade. Dá pra ganhar Libertadores, tem que jogar muita bola. eu ia falar isso agora. Falei, E o Flamengo jogou Deus bem é ontem. Bom, Deus é bom e vai Jogou. permitir que o Inter vá para os pênaltis com o Olímpia. E perca. Tá 0-0, né? E acho que o jogo de ida foi 0-0 também. Então, se Deus é bom, e ele tá vendo essa live, eu tenho certeza. Enquanto ele tá cuidando das... Afinal, ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele tá vendo a Inter e Olímpia. Ele deve estar falando, Inter, que coisa boa, Inter. Então, acho que chegou o momento. Então vamos lá, até pra gente não essa daqui já é a segunda, né? Salugar. Então vamos lá, só pra gente não ficar muito pesada. Então eu acho que o São Paulo deve entrar com um time mesclado contra o Flamengo, porque na quarta-feira já tem o Vasco, que é o primeiro jogo da Copa do Brasil. Aí, O maior do Rio, né? depois disso tem o Palmeiras, que é o primeiro do Brasileiro. Aí sim, nesses 2 jogos, entrar com um time totalmente titular. Porque se fizer um resultado bom aqui no Morumbi contra o Vasco, dá pra mesclar lá na volta. Mescla, joga Já um vamos time meio que aproveitar e fazer a reserva. rodada de palpites, então? Vai, Para vamos a lá. próxima rodada do Brasileiro? Vamos lá, eu Posso começo. começar? Começa você, vai. Posso, então. Palmeiras O Palmeiras pega o Fluminense em Palestra Itália. Vitória do 2-0 Palestra. Gol do Eduardo e do Deusverson. Eduardo? Eduardo. Que E você, voltou Gaudi? a jogar bola, hein, Eduardo? queridos? Quem E você, Gaudi? Cara, Cuiabá e Corinthians em Cuiabá. 1-0 2-0 Coringão. Cuiabá. 1-0 Coringão. Você, queridola, pode Não, ser. e dá o seu palpite pro Travou? jogo do Palmeiras também. Engasgou?
Ah, o Palmeiras também pode? Ah, todo mundo no Meu? palpite um do outro? Então vai lá. Isso, fala aí, isso, vamos Cuiabá lá. e Corinthians. Cuiabá, 1x0 Cuiabá, cara. 1x0 Cuiabá. Fatos aqui, sem E clubismo. São Paulo e Eu Flamengo? São Paulo, nossa senhora. 4x1 Flamengo. Tá bom. Gaudi, Vamos lá, você, eu fala acho- dos 3 jogos. Cuiabá e Corinthians 1x0 Corinthians. Flamengo e São Paulo 2x1 Flamengo. E Só? Palmeiras e Fluminense vai ser 1x1 o jogo. Ó, eu vou votar também no Palmeiras e Fluminense, eu já ia votar 1-1 também. Acho que dá 1-1. Cuiabá e Corinthians, não sei, não lembro o que o Danilo falou, mas eu chuto 1-0 Cuiabá. E o Danilo Eu também falei. usou esse resultado, Foi esse? seus anti-maldita. Não, mas aqui é só estudo o futebol, nada de Imparcialidade, clubismo. né? Imparcialidade Aqui é total. imparcialidade. E agora vocês vão ver que eu tenho parcialidade zero. Parcialidade zero no jogo São Paulo e Flamengo, 2-2. 2x2 em Flamengo. 2-2 lá em Flamengo. Vamos falar um negócio rápido, já que a gente tá falando da rodada inteira. Grêmio e América. Ixi, jogo difícil, hein? Putz, 2x1 Grêmio. 2x1 Grêmio. O Grêmio já não É tem mais em nada, já Grêmio, saiu da é em Sul-Americana. 1-0 O América. Grêmio só tem isso. 1-0 1-0 América. 2x1 Grêmio. 2x0 Grêmio. Galo e Bahia em Galo. Ixi, aí dá Galo. 2x0 Galo. Eu acho jogo que 3-0 Galo. Galo. 3-0 Galo. Fortal Vai lá, e que mais? Bragabu em Fortal. Em Fortal, 2x1 Bragabu. eu ia jogar 2-0 Braga. 1x0 Fortal. Santástico e Dragão em Santástico. 1-0 Dragão. 1x0 Santos. Eu ia falar isso, 1x0 Santos. Cap e Inter em Cap. Cap ganha. 0x0. Porque o Inter acho vai... O Inter vai capengar porque vai ser eliminado hoje e vai voltar sem moral. Acho que 1-0 3x1 Cap. Cap. Nossa. 3x1 Cap. Nossa. Que isso? O Atlético Paranaense não sabe fazer gol. Sport e Ceará em Sport. Sport e Ceará. 2x1 Ceará. Ó, Ó, tem um o chegado Danilo meu... jogando a favor, hein? Pro Alan. Tem um chegado meu que Eu sou joga imparcial, no... cara, tem, tem um colega meu que joga no Ceará. Vai ser 2-0 Ceará. Eu acho que 1x0 Sport, gol do André Balada. Juventude e Chape em Juventude. Juventude. Não, esse jogo vai ser 0-0. 2x0 Juventude. 0-0. Eu ia falar isso, 0x0. Juventude ganha, Chape, tadinha. Nem vai sair gol. Vai ser 0x0 esse jogo. 2x0 Juventude. Então 0 a é isso, 0. meus amigos. Encerramos a rodada, a 13ª rodada do Brasileiro. Quando acabar Então, essa pelo rodada... palpite de vocês, o Palmeiras mantém a liderança por apenas 1 ponto. Sim. Sim. No meu palpite, porque o Galo ganha, o Palmeiras empata. Pra Sim. mente ardilosa e corrupta de vocês. Não, e Agora, pra mim, o Palestra ganha e o Galo também. Então se mantém 3 pontos. o Fortal encosta, né? Porque eu falei que o Fortal vence do Bragabu, né? Falou que o Fortal vence. Então, se o Fortal Outra- vencer, o Fortal vai a 27. O Palmeiras vai ficar com Outro 29 crime. e o Galo com 28. Vai ficar. Então, quando for na segunda-feira, dá uma olhada aí no finalzinho dessa live pra gente ver quem acertou qual resultado. Aí a gente fala na segunda-feira. A gente na pode próxima fazer o live. seguinte, a gente começa na live de segunda, começa pelos resultados da rodada. Pode ser. A gente, em vez de começar falando cada um do seu clube, Quem acertou. a gente começa batendo os resultados da rodada. Fechou. Fechadíssimo. É isso então, Então é queridos. isso, meus amigos. Beleza, meus Deixa queridos? eu só Paz lembrar de todo Cristo, mundo aí, viu? tá? Dá um beijo Deixa eu na só mãe lembrar de cada todo um. mundo. Não esqueça de compartilhar nossa página e dar uma olhada lá no YouTube também. Resenha aqui bancada, ó. Tem esse símbolozinho aqui, ó. Falta só 1 milhão pra gente chegar em 1 milhão, hein? Não esqueça de A inscrever. meta tá E ó, vocês não próxima. podem vacilar. Que A gente tem mais vídeo que inscrito. Agora a gente É verdade. tá... Isso é verdade também. A gente tá começando a fazer umas live clubista, totalmente parcial. Essa semana teve live do Pós-jogo, São né? Paulo, teve live do Palmeiras. A gente vai começar Você faltou a tentar fazer sua, né, mais pra isso, falar do cara. Corinthians, né? É, faltou Ah, a sua vai pra fazer falar da disputando o quê? Libertadores. Valendo- Copa Kaiser? Infelizmente, eu tive um ano difícil. Mas as coisas Eu vão senti mudar. As falta. coisas vão mudar. Eu senti Pois falta. Estamos em julho. As coisas vão Eu mudar. senti falta da sua live pra falar sobre o Corinthians Cara, na Libertadores. Ó, e quero dizer uma coisa. Nossa, meu Deus do céu. Informação importante e séria. Paulão desfalca o Cuiabá contra o Corinthians. Meu Deus! Puta. Então Moiou. Agora o Corinthians além, ganha. Moiou pro além Cuiabá. do goleiro Walter e do atacante Jonathan Cafu. Então, o pobre Cuiabá ainda vai desfalcado do goleiro, do zagueiro. E do principal atacante. Coitado. E vai Meu ganhar de Deus. 1-0, eu falei. E vai ganhar de 1x0, entendi. Vai. Não, vai ser É isso, 1x0 queridos. Coringão, vamos golear. É isso então, meus queridos. Uma boa noite para todos. Muito obrigado aí pela participação.
E, Danilo, não se esqueça, eu quero hoje até meia-noite essa live no YouTube, tá bom? Por gentileza. Você não manda nem nas suas filhas, bicho. Isso é verdade também. Isso é verdade também. É isso, meus amigões. Boa noite para todo mundo. Paz de Cristo. Valeu, Até segunda-feira. chegados. Um abraço. Tchau, Boa noite galera. pros senhores. Valeu, gente. Tchau, tchau.